Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos para esse momento da palavra, continuar falando através da nossa escrita. E eu convido a você para que possa abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 2. Livro de Juízes, capítulo de número 2. Eu vou ler do versículo de 1 a 6. Você pode abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, ou até mesmo pode nos ouvir fazendo a leitura e depois, pela permissão do Senhor, fazer a explanação daquilo que o Senhor tem compartilhado ao meu coração ainda nesta madrugada. Todos aqui são muito bem-vindos, em nome de Jesus. Temos visitantes, depois a Roseli estará apresentando, se já não apresentou. São pessoas queridas. E eu peço a você, em nome de Jesus, e porque às vezes, queridos, eu e a Roseli não conseguimos conversar com todos os irmãos. E os irmãos acabam saindo sem nós darmos um abraço, sem nós apertarmos a mão, desejar um bom dia, uma boa semana, uma boa noite. E eu vejo, às vezes, os meus irmãos conversando e eu queria que você, ao término desse encontro, que você não conheça alguém, que você se aproxime dessa pessoa, cumprimente, pergunte o nome, dê um abraço, diga que você está feliz porque essa pessoa está aqui. Isso é tão importante para quem vem, e eu acredito que é importante também para quem já está aqui. Eu, pelo menos, me sinto muito acolhido quando eu vou em um lugar e eu vejo pessoas sorrindo, me abraçando e pedindo para que eu pudesse voltar. Isso é muito importante, queridos. E qualquer dia nós estaremos falando sobre isso, se o Senhor permitir, como ser igreja de Cristo em um tempo de igrejas de homens. Guarde isso no seu precioso coração. Deus está me dando assim um assunto tão maravilhoso, de tanta profundidade como Ele sempre o faz. E eu espero em Deus conseguir compartilhar com vocês como ser uma igreja de Cristo em um tempo de igreja de homens. Como ser igreja de Cristo. E como nós estamos precisando ser igreja de Cristo. Em um tempo onde o que está não vou dizendo predominando, mas está num número muito grande de igrejas dirigidas por homens. Aonde os homens estão falando aquilo que querem, homens estão falando, ensinando, até mesmo, queridos, e é uma grande preocupação que nós devemos ter, não só nós que ministramos a palavra aqui deste lugar, mas a cada um de vocês. Precisam ter o cuidado. E os irmãos vão ver parte disso aqui, nesse compartilhar. O que é ser igreja de Cristo? E se nós deixarmos de falar, o que irá acontecer? Amém? Juízes capítulo de número 2, versículos de 1 a 6, nós lemos assim. Subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra, que com juramento havia prometido a vossos pais. E vos disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. E não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis os seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isto? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes, serão os vossos adversários, e os seus deuses vos serão por laço. Tendo o anjo do Senhor acabado de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou. E clamaram e chamaram aquele lugar Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuir a terra. Amém? Pai bendito, Pai de toda a vida. Querido Deus, que o Senhor venha tratar conosco, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha nos alimentar, que o Senhor venha nos mostrar a Tua vontade, e isto, Senhor, de forma pessoal e intransferível, de forma personalizada, como o Senhor sempre faz.
Assim como um dia eu ouvi que o Senhor fala com todos, quando o Senhor quer falar só comigo, que isto se dê nesta manhã também, Senhor, ao compartilharmos a Tua palavra, ao estarmos com o nosso coração aberto, ao estarmos com os nossos ouvidos sensíveis, para podermos dizer, assim seja, Senhor, seja feito a Tua vontade. Em nome de Jesus, eu oro e me faço imensamente agradecido. Amém. Queridos, o que se dá aqui nesse contexto? O que está acontecendo? Se nós voltarmos um pouco, nós vamos ver que a morte de Moisés, Deus levanta Josué, e Deus diz para Josué, meu servo Moisés é morto, levanta-te, pois, e faz com que esse povo atravesse o Jordão. Josué era muito próximo de Moisés. Josué andava muito com Moisés, e Josué passou a ser o discípulo de Moisés, e isso por permissão de Deus. E agora Moisés é morto, Deus agora precisa, como ouvimos aqui na sexta-feira, Deus precisava por conta de Josué, não que Deus precise de alguma coisa, mas Deus, ali naquele momento, ele falou lá dentro de si mesmo, tenho que animar a Josué. Por quê? Porque Josué estava abatido. E nós ouvimos aqui na sexta-feira, o que é um homem forte, com posses, com tudo, se ele não tiver ânimo. Josué sabia o que fazer. Josué tinha sido instruído por Moisés. Ele tinha tudo para dar continuidade, mas Josué estava desanimado. E Deus agora chega para Josué e diz, Josué, meu servo Moisés é morto, levanta-te, pois, e faz com que esse povo atravesse o Jordão. Primeira foi essa ordem que Deus disse a Josué. Depois Deus ainda continua animando Josué, dizendo, Josué, eu sou contigo. Aonde pisares a planta do teu pé, eu te darei por herança. Não temas, não te espante, não te assoles, porque eu, Senhor, sou contigo por onde quer que andares. Irmãos, é Deus falando com Josué. No momento de abatimento, no momento de tristeza, no momento de perda, Deus fala com Josué. Assim como nos dias de hoje, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos passando por lutas, por desafios, Deus fala conosco e Ele diz, eu estou contigo. Não temas, não te assoles, não te espantes. Ora, se Deus fala isso para mim, por que eu vou ficar abatido, prostrado? A nossa natureza humana, ela faz isso conosco. Ela nos convida a ficarmos abatidos. Ela nos convida a desistirmos. Ela nos convida a nós pararmos de fazer aquilo que tanto o Senhor quer que nós venhamos a fazer. Porque as dificuldades, as lutas, as aflições, vêm, é com esse propósito. E já falamos aqui por diversas vezes, queridos, aqui nem tanto, mas lá na garagem, falamos por diversas vezes, nós encontramos em João 16:33, o Senhor dizendo que nesse mundo nós teríamos aflições. E essas aflições, querido, nós não temos como escolher. Se você não ouviu isso ainda, permita que isso desça ao teu precioso coração. E se você já ouviu eu falando, permita que isso seja reavivado, se renove. As aflições, as lutas, nós não temos como escolher. Mas o que nós podemos escolher é como passar por elas. E é isso que o Senhor estava ensinando para Josué. Tenha bom ânimo. As lutas você não escolhe. Agora, como passar por elas, sim. Então, se eu tenho que passar por uma luta, eu vou passar, como diz o cântico, como diz o poeta, eu vou passar dando glórias a Deus. Eu preciso ter isso no meu coração, porque quando a luta chegar, eu vou saber o que fazer. Eu aprendi com um chefe que eu trabalhei, ele falou, Moisés, sempre pense de duas maneiras. Uma que vai dar certo e a outra que não. Porque você vai ter respostas para as duas. Se der certo, é isso aí. Se não der certo, você tem aquela alternativa B. Isso, eu não servi a Deus. Mas hoje eu penso de duas formas. Se der certo, glória a Deus. Se não der certo, glória a Deus também. Josué é abatido, mas Deus tinha uma missão para Josué. E nessa missão que Deus tinha para Josué, se inclua nela.
Seja um Josué que Deus está dizendo: levanta-te, tenha bom ânimo, não pasme nem te espante, porque eu sou com você. Eu sou com você. E agora observem, Josué recebe essa informação de Deus, Josué se coloca de pé, Josué agora munido deste ânimo, munido desta presença de Deus através da sua preciosa voz, Josué se põe a fazer com que o povo ande. Mas não foi fácil. Deus disse para Josué que estaria com ele. Deus não disse para Josué: vai que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Quem se coloca na presença de Deus para servi-lo, saiba que enfrentará lutas. E não serão poucas. Queridos, e vai vir de todo lado. Ela só não vai vir de cima. Porque de cima vai estar a mão de Deus me sustentando, te protegendo e me protegendo. Vai vir de todos os lados. Vai vir de quem está perto, de quem está longe. E Josué passou por isso, assim como Moisés também passou. Assim como outros personagens da Bíblia que decidiram servir a Deus também passaram. E toda a trajetória de Josué foi um conquistador. Porque Deus disse que ele iria conquistar. Aonde ele colocasse a planta do seu pé, Deus daria a ele por herança. E Deus disse isso, foi para Josué. Foi para o Josué que Deus disse isso, não foi para Moisés. Para que eu saia daqui depois e coloque a planta do meu pé em algum lugar e dizer: Deus falou que é meu isso aqui. Não é. Deus disse para Josué: aonde você, Josué, colocar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. E observem que Josué foi um conquistador. E saiu a conquistar. E nesse tempo de conquista, algumas coisas aconteceram. E algumas coisas dessas que aconteceram, elas se tornaram, ao longo do ministério, ao longo da missão de Josué, elas foram irreparáveis. Não se teve como reparar. Porque Josué passou a ser um conquistador. E o texto nos mostra, queridos, de uma forma muito clara, se nós lermos alguns versículos mais para frente, além daquele que nós lemos, o texto nos diz que levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, e nem aquilo que o Senhor havia feito por Israel. Pensem, levantar uma geração. Não foram algumas pessoas, foi uma geração que se levantou, uma geração que nasceu, uma geração que viveu, uma geração que chegou na sua maturidade sem conhecer ao Senhor e sem saber o que o Senhor havia feito por Israel. Isto porque, queridos, naqueles dias o texto me leva a acreditar que pararam de falar do que o Senhor havia feito. Que pararam de falar daquilo que o Senhor havia feito em suas vidas. E nós precisamos, como servos de Deus, não só testificar em quatro paredes daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós podemos fazer isso. Porque ainda temos a liberdade de fazê-lo. Ainda nós temos o privilégio de fazer aquilo que o Senhor nos permite fazer, que é testificar, que é falar das coisas que Deus tem feito em nossas vidas. E falarmos daquilo que Ele tem feito através das nossas vidas. Observem, queridos, que Josué, ele pega isso e vai ao longo de toda a sua missão, Deus usando Josué para conduzir aquele povo. E conduzir aquele povo para que herdasse a terra que o Senhor havia prometido através de uma aliança aos pais. Agora observem, Josué chega e instrui o povo. Mas chega o tempo em que Josué tem que partir. E Josué morre. Quem que Josué deixou para dar continuidade nesta trajetória de conduzir ao povo? Quem que Josué ensinou? Quem que andou junto com Josué durante toda essa trajetória, servindo a Deus? Quem foi que Deus levantou depois da morte de Josué? Porque depois da morte de Moisés levantou-se, Deus falou: levanta-te, Josué. Mas e depois da morte de Josué? Quem foi que se colocou de pé? Quem foi que tomou a frente? Quem foi que se colocou para dizer: Senhor, eu estou aqui? Nós vemos, se olharmos no capítulo 1 de Juízes, nós vemos ver, queridos, que houve uma tribo, houve um homem
que se prontificou: Senhor, o que nós iremos fazer? E é aí que está, eu penso assim, aí que está uma grande diferença. Quando Deus chama, quando Deus ordena e quando o homem se levanta. O homem se levantou e foi Judá. Falou: eu vou. O que eu devo fazer, Senhor? Agora que o Josué morreu. E Deus deu orientação a este homem. E foram orientações claras, orientações precisas, orientações daquilo que deveria ser feito. Mas observem, queridos, que todas as vezes que Deus fala conosco, e se nós não estivermos com aquilo ardendo no nosso coração, aquilo permeando a nossa mente, nós iremos esquecer. E em algum momento dessa trajetória chamada vida, nós iremos deixar de fazer aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus pediu, aquilo que Deus aconselhou, aquilo que Deus propôs. Em algum momento dessa trajetória, se nós não tivermos com aquilo no nosso coração, nós iremos deixar de fazer. E foi isso que aconteceu. E isto se deu, querido, se nós voltarmos no versículo 28 do capítulo 1, nós vamos ver por que esse povo deixou de fazer aquilo que Deus ordenou que eles fizessem. Porque foi uma ordem dada por Deus. Vocês não farão aliança. Vocês não farão acordo com o povo que morar nessa terra. Pelo contrário, vocês expulsarão todos eles da terra. Mas observem que quando Deus deu essa ordem, assim como deu para Josué, assim como dá ordens a nós, nosso coração se enche de alegria, porque nós estamos sendo úteis na obra do Senhor. E cria aquela força, aquela coragem, aquele ânimo de obedecer à voz de Deus, porque cada um sabe quando Deus fala consigo. E aquilo que Deus fala, Ele diz o que é para ser feito. Quando Ele fala, Ele diz é para ser feito. E se Ele não diz para ser feito, é bom também obedecer. É bom também obedecer. Agora observem, por que esse povo se corrompeu? Por que eles deixaram de obedecer a Deus? Versículo 28 diz assim: mas quando Israel se tornou forte. Quando Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsou de todo. Quando Deus diz todo ou tudo, não é a metade. Não é só um pouco. Deus disse para que expulsassem todos. E quando Deus diz expulsa, ou quando Deus diz não, é não. E às vezes Deus diz não para mim, diz não para você, e nós falamos assim, lá dentro de nós aceitamos em parte o não de Deus, mas sabe o que acontece? Daqui a pouco, só um pouquinho, a gente acaba fazendo. E o não de Deus não cabe só um pouquinho. Permita que isso desça ao teu precioso coração. O não de Deus não cabe só um pouquinho. Vou fazer só agora. Talvez eu não vou ser castigado. Eu vou fazer agora, mas depois eu peço perdão. Eu sei que eu estou em falta. Eu sei que eu devo me arrepender. Eu sei que eu devo pedir perdão. Eu sei que eu devo perdoar. Eu sei que eu devo estender a mão. Eu sei que eu devo cruzar os braços, esticar os braços. Eu sei que eu devo fazer. Mas só um pouquinho, será que tem problema? E às vezes a gente, como somos misericordiosos conosco, a gente vai esse só pouquinho e faz. A gente se ira. A gente se aborrece com o próximo. A gente não estende a mão aos necessitados por muitas vezes. E Deus está dizendo, estenda a mão. Mas Senhor, é tudo. Não é só um pouquinho. A ordem que Deus deu para o povo dele, observem, queridos, um Deus, um povo, uma promessa, uma condição. Deus, Ele tem um povo. O texto nos mostra. Deus é Deus, tem um povo, Ele faz uma promessa. E nessa promessa que Deus faz ao povo, Ele coloca um condicional. E dentre os condicionais que o texto aqui nos mostra, um deles é: expulsem. Não façam aliança com os moradores desta terra. E se os irmãos forem ler o capítulo de número 1,
as tribos chegavam e faziam aliança. Eles não expulsavam de todo aquele povo, não. Às vezes porque aquele povo era tão bonito, né? Às vezes porque eles pensaram, vou precisar dessas pessoas para trabalharem. Mas Deus disse tudo. Expulsem, não façam aliança. E ainda afirmou, os deuses deles serão por laço para vocês. Uma pessoa só que ficasse ali seria o suficiente para que toda a nação se corrompesse. Um só que ficasse. E às vezes um pensamento só nosso, uma atitude, uma palavra, possa fazer com que toda a nossa vida com o Senhor, ela vá por água abaixo. Um só. Porque Deus é santo. E Ele requer de mim, de você, santidade. E o texto nos mostra isso, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas aquele povo entendeu o que podia fazer. Por quê? Porque se tornaram fortes. Porque se tornaram hábeis, se tornaram poderosos. Agora eu estou bem, estou forte. Agora eu consigo. Queridos, há uns 9 anos atrás, e eu descobri isso por conta de um problema de dor na coluna. E eu não me importei com isso. Porque sempre trabalhei com serviço pesado desde criança, desde a minha infância. Eu com 15 anos, alguns que eu já testifiquei sobre isso, eu com 15 anos de idade, eu trabalhava em um supermercado. Eu carregava 90 quilos. Eram 3 fardos de arroz, cada um pesando 30 quilos. Eu carregava, eu não pegava, levantava, não. Eu carregava 90 quilos com 15 anos de idade. Tinha que se descarregar carretas. E eu ficava do lado da carreta. Aqueles que estavam descarregando, eles colocavam um fardo de arroz na parte vertical, que era mais alta, e os outros 2 fardos colocavam cruzado sobre a minha cabeça e esse fardo de arroz, e colocavam outro em cima. E eu andava coisa de 20, 30 metros com 90 quilos, com 15 anos. E tudo isso contribuiu para que eu tivesse um vigor, força física. Com 15 anos. Eu não aparentava ter 15 anos com 15 anos. Só que o tempo foi passando. E eu, dentro de mim, achava que poderia continuar com essa vida, catando peso, pegando peso, e foi assim, ó. Só que um tempo atrás, muita dor na coluna mesmo. E fui ao médico e fui diagnosticado que eu estava com um problema certo em 2 vértebras. Seríssimo. Elas estavam sendo esmagadas. Para os irmãos terem uma ideia, a dor era tão grande que eu não conseguia fazer as minhas necessidades. Eu não conseguia, de tanta dor. E, queridos, isso foi aumentando, e eu continuando pegando peso, trabalhando em serviço forçado, porque a minha profissão exige isso. E o que se deu ao médico? Você tem que parar. Você tem que parar. Sugeriram a compra de um colete cervical. E nós não tínhamos condições de comprar esse colete cervical. Bem caro. Um dos nossos irmãos, o Carlos André, o Candé, que congregava lá na Genuína do Tucuruvi, ele, quando ficou sabendo, ele falou, pastor, se eu soubesse que o senhor estava precisando de um colete, eu não iria fazer a viagem que eu vou fazer com o meu neto. Eu compraria o colete e lhe daria. Eu falei, não precisa, irmão, porque eu já ganhei. Eu já ganhei o colete. E comecei a usar aquele colete. E muita dor, todos os dias. 1 ano inteiro. Sem um dia sequer ficar livre dessa dor. Fui ao médico de novo. Ele falou, olha, se você não parar, daqui a 5 anos, você vai ter que andar com um aparelho. Para se locomover, você vai precisar de um aparelho. E o que Moisés fez? Fez um acordo com uma dor. Você continua doendo, porque eu vou continuar orando. Você pode continuar doendo, porque eu vou continuar orando. Passou-se o tempo, veio a pandemia. Antes da pandemia, queridos, meu pai foi morar em nosso lar. Por problemas de saúde, o pai não podia se locomover mais. E eu tinha que carregar o meu pai da sala para o quarto, do quarto para a sala, da sala para o banheiro.
E meu pai, naquela época, quando chegou em casa, estava pesando mais ou menos uns 88 quilos. Mais ou menos isso aí. Passou um tempo, o pai estava pesando quase 100. E a coluna? Doía, mas eu tinha que carregar o meu pai. E os meus 2 joelhos já cirurgiados, tinha que carregar o meu pai. Mesmo com dor, eu tinha que fazer isso. Muita dor. Mas eu tinha, porque ele não podia se locomover. Veio a pandemia. 2 anos em casa. Hoje, eu pego o peso, aleluia, que eu não pegava antes. Porque aprove ao Senhor tirar essa dor, fortalecer a minha estrutura. Hoje eu pego o peso que outrora eu não pegava, porque eu sei que Ele me curou. Eu sei que Ele me curou, porque Ele tem uma obra na minha vida para realizar. Para organizarmos toda essa estrutura, juntamente com os meus irmãos, e mais tempo com meu filho Moisés, eu comecei a contar um dia. Era 10 horas da manhã. Eu já tinha subido a escada 65 vezes. Subir e descer, subir e descer, subir e descer. Às 10 horas da manhã. E eu não posso, por conta dos meus joelhos. Eu não posso fazer esse tipo de atividade. E fiz. Eu ia sentir só a dor depois. Sabe o que é isso? É Deus animando para que nós pudéssemos continuar. Mas se o Moisés se considerasse forte, estou pronto, estou preparado, Deus daria um passo para trás. Já que você pode, então faz. Se tornou forte, então faça a tua vontade. E às vezes, queridos, muitos de nós estamos assim. Nos sentimos fortes, nos sentimos preparados, nos colocamos numa posição, pode jogar no meu peito que eu dou conta, pode falar comigo que eu resolvo. Muitas vezes, muitos de nós estão se sentindo assim. E nós nos esquecemos, ou muitos se esquecem do que o João Batista falou. Importa que ele cresça e eu diminua. Importa que eu continue numa condição de fraco, como disse o Paulo. E Jesus, o Senhor falou para Paulo, quando Paulo orava: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando nos colocamos na condição de necessitados, de fracos, é que o poder de Deus se aperfeiçoa. E eu posso sentir, aleluia, o poder de Deus na minha vida, quando eu pego um peso de 70, 80, 90 quilos e não sinto nada. E não é para mim, a glória é para Ele. Porque eu sei que foi Ele quem me curou. Então eu, Moisés, preciso testemunhar. Eu preciso falar de quem é Deus na minha vida, para que outras pessoas também tenham as suas experiências com Deus e queiram também a servir esse Deus. Quem sente dor na coluna sabe muito bem do que eu estou falando. E se Deus me curou, Ele pode te curar também. Ele pode te curar também. Agora observem por que aquela geração se levantou sem conhecer ao Senhor e nem o que o Senhor havia feito por Israel. Porque em algum momento dessa trajetória, deixou-se de falar sobre Deus. Deixou de se falar sobre o que Deus havia feito. Queridos, não cesse de falar do que Deus tem feito na tua vida. Seja no trabalho, aonde mora, na igreja. Tem pessoas precisando de uma resposta. Então, seja a resposta da parte de Deus para essa pessoa. Mas se eu não converso, se eu não conheço, se eu não pergunto o nome, se eu não abraço, como que eu vou ser resposta de Deus? E se Deus tem me abençoado, tem te abençoado. Se coloque nessa trincheira: Senhor, eu quero ser resposta da oração de alguém. Eu quero ser resposta da oração de alguém.
Mas levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Então, o não de Deus vai ser sempre não. Não vai ter lugar para um pouquinho. Senhor, é só um pouquinho. Não, o não de Deus é sempre não. O que aconteceu com Israel, queridos, é que Israel, ele tinha durante essa trajetória toda, ele tinha breves momentos de arrependimento. Quando Deus repreendia, aí acontecia o quê? Houve a repreensão, o povo sentia dentro de si Deus falando e sabia que precisava mudar. Então, naquele momento de repreensão, havia um breve momento de arrependimento. Não era aquele arrependimento temporário, aquele arrependimento que se segue, não, era breve. E naquele breve momento, clamava, levantava a sua voz, chorava, oferecia sacrifícios. Porque queria que Deus perdoasse. Queria voltar a ter aliança, relacionamento com Deus. Mas o que acontece? Errava de novo. Aí vinha a correção da parte de Deus. E vinha a correção da parte de Deus, havia o breve momento de arrependimento. Assim acontece comigo e com você também. Erramos, somos corrigidos, repreendidos pelo Senhor através da sua voz escrita. É através da voz escrita que nós somos repreendidos. Aí nós nos arrependemos. Não devia ter feito. Não devia ter pensado. Não devia ter falado. Não devia ter agido dessa forma, não devia ter feito assim. Nós nos arrependemos. E isso é bom. Mas de que adianta o arrependimento se não existe um confessar? Se não existe um abandonar? Em Provérbios nós encontramos o Senhor dizendo, lá no capítulo de número 28, a respeito do que nós devemos fazer, do que nós devemos deixar de fazer, e o que nós devemos abandonar. Porque se nós não fizermos assim, nós não iremos alcançar misericórdia. É muito claro. E nessa clareza da voz escrita da palavra de Deus, queridos, não tem uma negociação. Não dá para mim querer adaptar a palavra de Deus na minha vida. Não, é eu que tenho que me adaptar. Sou eu que tenho que me enquadrar dentro daquilo que a voz escrita fala comigo. Sou eu que preciso me moldar. E o povo de Israel, acontecia isso. Breves momentos de arrependimento levava o povo a confessar, levava o povo a sacrificar, levava o povo a clamar, a levantar a sua voz, a orar a Deus, a falar com Deus, a oferecer sacrifícios. Mas Deus, sabendo com quem ele estava lidando, ele falou: daqui a pouco eles vão errar de novo, vão cair de novo, vão se achar fortes de novo, vão se achar aqueles que podem outra vez. Aí Deus pega, corrige, repreende o povo de novo. Agora observe, Deus falou: eu vou manter a minha aliança, nunca invalidarei a minha aliança, a aliança que eu fiz com os vossos pais. Esta é a fidelidade de Deus. Agora, quando Deus faz uma aliança comigo, Ele não invalida. E quando eu faço uma aliança com Deus? Quando você, querido irmão, querida irmã, faz uma aliança com Deus, você mantém essa aliança firme? Ou você quebra essa aliança? Nós quebramos essa aliança. A aliança que nós fazemos com Deus, ela não é perfeita. Ela está sujeita a tantas coisas. E às vezes nós quebramos a aliança porque estamos tão focados, tão envolvidos com esse mundo, mesmo o Senhor dizendo para nós não sermos amigos, nós nos envolvemos, porque estamos aqui. E o próprio Senhor diz: Pai, eu te peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não, Ele não vai nos tirar daqui, Ele vai nos livrar do mal. E como Ele nos livra do mal? Mantendo a sua palavra dentro do nosso coração. Mas somos nós que temos que fazer essa palavra arder. Somos nós que temos que fazer isso. A cada momento nós temos que estar recitando, nós temos que estar falando, nós temos que estar louvando, nós temos que estar orando, em todo o tempo todo. É isso que vai fazer com que eu e você, queridos, venhamos a nos manter firmes, fiéis ao Senhor.
Porque se nós deixarmos de falar, talvez os nossos filhos não saberão o que Deus fez na nossa vida e através dela. Levantar-se-á uma geração que não conhecerá o Senhor, e nem do que o Senhor tenha feito por nós. Ontem, os meus sobrinhos estavam em casa, ontem não foi, na sexta-feira, à tardezinha, e compartilhando, num momento de conversa, sobre esse episódio de ter recebido o papai em casa, ter cuidado dele. A minha sobrinha falou assim: tio, você deixou um legado para os teus filhos. E queira Deus que o tio não precise, mas se precisar, eles vão cuidar. Legado. Qual legado nós estamos deixando para a geração futura, para a próxima geração? Se nós não oramos, os nossos filhos não irão orar. Se nós não lermos a Bíblia, os nossos filhos não irão ler a Bíblia. Se nós não cantarmos louvores dentro de casa, os nossos filhos não irão cantar louvores. E mesmo fazendo isto, queridos, nós estamos sujeitos a ver a próxima geração, não conhecendo o Senhor que nós conhecemos. O texto nos mostra que o Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Deus diz: eu não invalidarei a minha aliança, o que eu prometi está prometido. Tirou o povo do Egito. Mas observem, queridos, tirou o povo do Egito, mas o povo não entrou na terra prometida. Deus nos tirou desse mundo, nos livrou, aleluia, desse Egito. Mas se nós nos comportarmos como aquele povo se comportou, nós não iremos entrar na terra. Porque o não de Deus é não, o não de Deus é inegociável, não tem como. Senhor, mas foi só um pouquinho que eu errei. O não de Deus é não. E é isso que nós estamos vendo. Lembro-me, queridos, que a minha irmã Raquel, ela desobedecia muito a minha mãe quando criança, mas muito mesmo. E olha, a minha mãe levou a Raquel no psicólogo, a pedido da escola. Mamãe sabia pouca instrução, pouca leitura, mas era uma mulher de oração. Uma mulher que servia ao Senhor, se ajoelhava aos pés do Senhor e ali ficava clamando ao Senhor pela família. E a Raquel sempre aprontando. E quando a mamãe leva a Raquel num psicólogo, a psicóloga falou: mãe, quando ela quiser fazer, ela vai fazer. E observem, queridos, como a sutileza, ela vai entrando dentro dos lares, dentro da família. Uma psicóloga disse para minha mãe, isso há quantos anos atrás? 30, 35, 40 anos atrás. Quando ela quiser fazer, ela vai fazer. Mãe, e não diga não para o seu filho. Não diga não para o seu filho. Isso promove uma certa... essa palavra dizem que não pode ser dita. Uma certa negatividade. As crianças, elas não podem ficar ouvindo não toda hora. E está se levantando uma geração que não aceita não. Dos próprios pais. Uma geração que diz: você não pode falar isso para mim. Uma geração que está se levantando, que está dizendo para o pai, para a mãe, para os mais velhos: eu não vou fazer. É uma geração que está se levantando. Simplesmente porque alguém lá atrás fez esse movimento, e esse movimento tomou força. Esse movimento tomou força. Agora Deus está dizendo: não façam uma aliança, falando para o seu povo e falando para nós que somos filhos. Não faça aliança com esse mundo. Não se envolva com esse mundo. Não tenha prazer com esse mundo. O Paulo diz isso a Romanos. Para nós não nos conformarmos com este mundo, mas sermos renovados no entendimento acerca do que Deus está dizendo, para que venhamos a oferecer sacrifícios vivos a Ele. E assim fazendo, podemos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade dEle. Mas muitos
estão como filhos de Deus, mas não obedecem à voz do Pai. Não aceitam quando Deus diz não. Não recebem o não de Deus como resposta. Queridos, permita que isso desça ao teu precioso coração. Desfrute de todas as experiências que Deus te proporciona através do não. Esteja sensível para desfrutar. O Senhor está dizendo não, então é aqui que eu vou me apegar. Porque esse não teu é a melhor resposta que eu posso ter. Mas muitos de nós não aceitamos o não. O não da parte de Deus vem acompanhado da nossa parte com um murro na mesa. Quantas pessoas já ouviram, eu não aceito isso, eu te sirvo. Ora, você serve e não aceita, então você não está servindo. Quantas experiências eu, Moisés, e talvez você já tenha tido, acredito que sim, através de um não de Deus, que você aceitou o não de Deus, e Deus te proporcionou experiências maravilhosas com Ele, porque Ele sabe qual é o nosso próximo passo. Por isso que o Senhor diz, eu não vou invalidar a minha aliança, a aliança que eu fiz convosco. Eu não vou invalidar. Mas vocês precisam ouvir o não. E eu disse, não se envolvam, expulsem, não façam alianças com os moradores dessa terra. Disse para aquele povo, estava tudo certo, tinha tudo para dar certo. Mas o povo se envolveu. O povo achou que Deus não iria se importar. O povo achou que só aquele pouquinho não ia fazer diferença. Só que aquele pouquinho, ele tomou forma. Aquele pouquinho criou raiz. Aquela raiz brotou, criou, germinou e passou a dar frutos. E Deus vinha e trazia repreensões. E Deus vem e traz repreensões para mim e para você. Então, cuidado com as coisas espirituais. Efésios, o Paulo escrevendo em Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não é. Mas sim contra os principados, potestades e as hóstias da maldade nas regiões celestiais. É o Paulo quem diz isso. E ele diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ele diz para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos suportar os dias maus. É Ele quem diz. É Deus quem está dizendo através da boca do Paulo. Revistam de toda a armadura de Deus. Senhor, só o capacete, agora eu estou pronto. Não, falta a couraça. Senhor, agora eu estou com a couraça. Não, falta o cinto. Senhor, eu estou com o cinto. Não, agora falta a espada, falta o escudo, faltam os sapatos. As armaduras de Deus têm que estar completas. Se faltar uma, nós estamos desprotegidos. Mas, Senhor, eu oro, eu entrego o meu dízimo, a minha oferta, eu canto, eu louvo, eu prego, eu ensino, eu faço tudo. Mas o Senhor fala, está faltando uma peça da armadura, você está desprotegido. Porque com o Senhor, tudo é tudo. O não é não. Não cabe só um pouquinho. Não cabe. Cuidado com as coisas espirituais. Cuidado com a aliança. Cuidado. Isaías diz assim, o Senhor dizendo, se Deus está pedindo tudo de mim e de você, o que Ele está dizendo? Isaías fala em Isaías 42:8. O Isaías diz assim, eu sou o Senhor. Deus dizendo, eu sou o Senhor e este é o meu nome. A minha glória não darei a ninguém, e o meu louvor não compartilharei, não dividirei com imagem de escultura. Eu não vou dividir. Então, se Ele está dizendo que é tudo, é tudo. Se Ele está dizendo que é tudo, é tudo. Se Ele está dizendo é não, é não. Se Ele está dizendo sim, é sim. Se Ele está dizendo espera, espera. Se Ele ficar em silêncio, também glorifique a Ele. Mas aquele povo se tornou forte. Achou que os seus feitos nas conquistas já lhe dava o direito de agir por conta própria, dizendo, Deus, agora deixa comigo.
E Deus diz, então vai. A aliança que eu fiz com você, eu não vou anular. Mas você está anulando aquilo que você falou que iria fazer para mim e comigo. Somos nós, é o ser humano, é que anula a aliança com Deus. E o não de Deus aqui é o não de Deus lá também. O não de Deus no dia de hoje poderá ser o não no dia do encontro final. O não de Deus, mas irmão, a palavra de Deus me diz isso sim, ela não se contraria. Escrevi, acho que foi na quinta ou sexta-feira no Para Hoje e Agora. Um atributo de Deus não anula o outro. Se Ele é amor, e nós sabemos que Ele também é justiça. Se Ele disse não, é não. Se Ele disse para não fazer, lá na frente Ele vai dizer, você fez tudo bem, pode entrar. Não vai ser assim. Não vai ser assim, porque escrito está. E se está escrito, querido, vai se cumprir. Porque existe um Deus, existe um povo. Existe uma promessa e existe uma condição. Um atributo não anula o outro. E aqui eu vejo Deus dando uma ordem para o povo de Israel, para o seu povo. Então o que eu vejo aquele primeiro Deus, ele declara. Ele compartilha comigo e com você a vontade dele. Ele compartilha comigo e com você aquilo que ele quer de cada um de nós. De um, ele vai querer um pouquinho mais. E isso não é injustiça. É porque aquele que ele quer um pouquinho mais é que pode oferecer um pouco mais. Aquele com as suas limitações, e ele fala assim, eu não vou colocar um fardo maior do que esse que possa carregar. Então, de acordo com o que Deus conhece sobre nós, sobre as nossas limitações, Ele nos capacita. Ele mostra o que Ele quer de nós. E nós precisamos, queridos, ouvir o que Ele está dizendo. E não somente ouvir, colocar em prática. Porque vai chegar o momento que haveremos de prestar contas, como está lá em Hebreus 4,13. Que um dia, todas as coisas estarão claras, patentes, nuas, aos olhos daquele com quem nós teremos que tratar. Todas elas. Mas, Senhor, foi só um pouquinho. Será tratado naquele dia. Senhor, mas eu pedi perdão. Mas não pediu de todo o coração. Na verdade, queridos, esse diálogo não vai ser nem travado. Quando Deus falar, apartai-vos de mim, não vai dar nem para conversar. Eu penso que aquele sentimento de lembrança, aquele pesar, vai vir de uma forma que a única coisa que vai poder ser dita naquela hora é, o Senhor está certo. Eu mereço. Porque nós estamos sendo constantemente alertados sobre esse encontro. Por isso, queridos, que nós precisamos ser uma igreja de Cristo, em um tempo de igreja de homens. Não, não vai ser assim não. A Bíblia está dizendo que vai ser. E como o pastor Fábio sempre diz, eu fico com a Bíblia. Eu fico com o que está escrito. E se ele não me quiser ao lado dele na eternidade, é por justiça, mas também é com amor. Porque ele me deu, estou dizendo Moisés, ele tem me dado todas as oportunidades. Me mostrado o que eu posso, o que eu devo, o que eu preciso e o que eu não devo e não preciso fazer. Ele mostrou para esse povo aqui que nós lemos. E esse povo acabou fazendo alianças com o mundo. E essas alianças fez com que uma geração se levantasse, que não conhecia o Senhor, nem o que o Senhor havia feito por Israel. Não foram algumas pessoas, foi uma nação toda. Se nós pararmos de falar de Jesus, em algum momento, ele será esquecido. E até por nossos, mesmo ele poderá ser esquecido. Que isso possa trazer ao meu e ao teu coração um temor. E dizer, Senhor, me ajude. Me ajude porque
que essa geração que dependa, se depender de mim, que ela vá avante. Que não passe de nós, como diz o cântico, o teu Espírito. Que tudo que foi dito a nós venha a se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante. Venha sobre nós e realize o teu querer. Já pensou Deus ter que levantar outra pessoa? Levantar alguém, uma outra pessoa, para fazer aquilo que Ele estava contando comigo e com você? E nós sabemos que Ele levantou uma outra pessoa para orar por alguém, quando Ele queria que eu e você orássemos. Levantar alguém para falar dEle, quando Ele queria que eu e você que falássemos. Que não passe de nós o teu Espírito, Senhor. E o que o Senhor está dizendo a mim, aos meus irmãos e a quem nos acompanham pela live, que o que o Senhor está dizendo, que venha se cumprir. E que não passe, Senhor, que não passe de mim o teu Espírito. Que não passe, que o Senhor não precise levantar uma outra pessoa para fazer aquilo que o Senhor confiou a mim. Porque o não de Deus é não aqui e não lá. Então primeiro Deus declara, depois Ele cumpre. Ele não irá cumprir, querido, sem antes ter declarado. Ele não irá sentenciar antes de ter ensinado, antes de ter falado, antes de ter repreendido, antes de ter exortado. Ele não irá fazer. Primeiro Ele vai avisar, como Ele está avisando, que Jesus vai voltar. A voz escrita nos diz, Jesus vai voltar. Ele está avisando, a voz escrita está nos avisando, porque um dia isso há de se cumprir. Porque o texto diz que o Evangelho será pregado a todas as nações. Não é em algumas, a todas as nações. Então virá o fim. E se nós não falarmos? Existe um monte de pedras pelo caminho que irá falar. Eu não sei quanto a você, a pastora Camila fala, eu não vou permitir que pedra nenhuma fale em meu lugar. Se é para mim falar, eu vou falar. Se é para mim falar, eu irei falar. Então Deus primeiro Ele declara e depois Ele confirma, Ele faz. E não importa o tempo. Não importa o lugar. Se nós dermos uma olhadinha lá em 2 Timóteo, isso trazendo instrução ao Timóteo para os líderes e para nós também, como igreja do Senhor. O texto diz assim em 2 Timóteo capítulo 2, de versículo de número 13, se formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Ele não invalidará a aliança que Ele fez. Mas, queridos, a fidelidade de Deus está na promessa, mas também está no condicional. Permita que isso desça ao teu precioso coração. A fidelidade de Deus não está só na promessa, está também no condicional. A promessa de Deus, Ele é fiel não só na bênção, mas também na exortação, na repreensão. A promessa de Deus não está só numa morada celestial com Ele, mas também está numa habitação no lago onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. A promessa de Deus, o texto diz, é isso para nós. Ele é fiel, se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ele não é só fiel na promessa, não. O que Ele falou que vai fazer, Ele irá fazer. Tanto na promessa, quanto no condicional. Senhor, eu me submeti à tua vontade, eu sou fiel. Senhor, eu não me submeti à tua vontade, eu sou fiel. Então a fidelidade de Deus, permita que isso desça ao teu coração. A fidelidade de Deus não está só na promessa, está no condicional também. Ele falou para aquele povo, se vocês obedecerem a minha voz, vocês entrarão na terra prometida. Vocês não obedeceram. Ele foi fiel? Foi.
Eles não entraram porque não obedeceram. E o texto, o versículo diz assim: e não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. E a pergunta veio: por que fizestes isto? Por que você não obedeceu? E os irmãos acham que vai ser diferente? Comigo, com você? Acham que vai ser diferente conosco? Ele vai chegar naquele dia e dizer, talvez para o Moisés: por que você não obedeceu? Por que você não fez isso? Eu vou cumprir a minha fidelidade. Você não obedeceu. Mas, Senhor, você não obedeceu. A aliança que eu fiz, eu não quebro. Mas você não obedeceu. Você não se importou com a terra prometida. Observem, queridos, por que você fizeste isto? E o texto seguinte diz que quando o anjo repreende a eles, observem que no versículo 6, aqui nós estamos no livro de Juízes, então Moisés já estava, o Josué já tinha morrido. Mas o nome de Josué está no versículo 6, dizendo assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança para possuírem a terra. Então, quando houve esta declaração de Deus com o povo, através da vida de Josué, que substituiu a Moisés, quando houve essa declaração, o povo estava ciente. Quando houve essas lágrimas, esse cântico, esse sacrifício, o povo estava ciente que se eles não obedecessem a Deus, eles não entrariam na terra. Eles estavam conscientes. Não foi uma atitude que eles tomaram porque Deus ocultou alguma coisa, não. Deus havia dito o que faria, do começo ao fim. E Deus mostrava detalhes, Deus mostrava diretrizes, Deus mostrava o que precisava. Todas as vezes que o povo ficou inquieto, começou a falar contra Deus, isso na época de Moisés e na época de Josué não foi diferente. Quando o povo ficava contra Deus, contra Moisés, Deus fazia algo. E o povo se arrependia, recorria a Moisés: Moisés, ore por nós para que Deus pare. Um dos textos, assim, querido, que eu fico impressionado. Impressionado quando o povo fala assim: nós estamos, lá no Egito nós comíamos carne. É um texto que me deixa impressionado. O texto diz, eu não estou lembrando por completo, mas diz que Deus mandou um vento. Sabe aquele vento que vem? Veio o vento trazendo cordonizes. Eu não me recordo agora qual o texto. Mas diz que o vento trouxe cordonizes, queridos, que a extensão de cordonize que ficou era uma coisa absurda para nós. E não era só a extensão, a largura e a altura que foram se empilhando as cordonizes. E Deus disse: agora vocês têm carne para comer. Vocês querem? Agora tem carne para comer. O texto continua dizendo que eles comeram tanto que saía pelas suas narinas. Cuidado com as coisas espirituais. Cuidado com as coisas espirituais. Se Deus falou não, o não de Deus é não. Não cabe um pouquinho. Então, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contenda de palavras, para que nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Olha o que o Paulo está dizendo a Timóteo. Olha o comentário. Vocês estão falando coisas que vocês não devem, são falatórios. Estão criando contendas, estão trazendo perversão, e principalmente para aqueles que estão chegando. Não, eu não faço isso. O Senhor está dizendo: não faça. Porque se fizer, eu vou ser fiel. Não só na promessa, mas no condicional.
não só no livramento, como também na condenação. Ele é fiel. Então, quando ele diz não, é não. E não dá para negociar com esse não de Deus. De que adianta levantar a voz, chorar, sair para possuir a terra? De que adianta oferecer sacrifícios a Deus se não obedece a Ele? Queridos, essa madrugada, eu fui acordado. Eu tinha algo para falar. Mas o Senhor me trouxe isso ao meu coração. De que adianta, Moisés? Moisés, você levantar as tuas mãos. Você clamar. Você louvar. Você oferecer sacrifícios. Se você não me obedece. É comigo. E não só é comigo, não. Porque se fosse para mim, ele não tinha me autorizado a falar. E ele está me autorizando a falar. Então cabe a cada um levar para a sua casa espiritual aquilo que lhe pertence. Talvez em algum momento desse compartilhar, algo caiu certinho na tua vida. E persistir e achar que no final vai dar tudo certo é uma grande ilusão. Porque se levantou esse movimento que os pais não podem dizer o não para o filho, o direito do adolescente de o pai não poder repreender, de poder bater. Está se levantando outras coisas. Está se levantando outras leis. Está sendo colocado outras palavras, num outro formato. Mas Deus continua também dizendo não. E o não dele é não. Que Deus nos ajude. Que Ele nos conceda outras oportunidades. Muitos não conseguem ouvir o não de Deus como sendo algo correto. Muitos estão assim. Esse não eu não precisaria ouvir. Mas será que Deus errou com você? Logo com você? Que é tão certinho, que é tão certinha? Será que Deus errou com Moisés, que é tão certinho, tão certinho? Será que Deus errou? Não. Mas existem pessoas que não aceitam o não de Deus. Acham que Deus não está sendo correto, não está sendo justo. Muitos estão assim. O não de Deus pode estar vindo como uma declaração dele. E não como uma confirmação. O não dele pode estar vindo como uma declaração, não faça. Olha, ainda dá tempo, ainda tem tempo. O não dele pode estar vindo com uma declaração. Porque o não dele estiver vindo com uma confirmação, acabou. Se Deus disser não, acabou, queridos, fecha-se a cortina, fecha-se a porta. E aí? Fica se batendo do lado de fora o tanto que se quiser. Porque primeiro ele declara, depois ele confirma. Primeiro ele declara, depois ele estabelece. Primeiro ele declara, avisa, repreende, informa, ensina e depois ele executa. Esse é o Deus que a voz escrita nos mostra. Esse é o Deus que nós estamos servindo. Ele é amor, mas também é justiça. Um atributo não invalida o outro. Que Deus nos ajude, que Deus possa continuar a falar ao meu e ao teu precioso coração. E que sejamos eu e você obedientes. Amém? Pai bendito, obrigado Deus por essa manhã. Obrigado Deus porque o Senhor tem nos mostrado, tem nos ensinado, tem compartilhado conosco que o Senhor não irá invalidar a tua aliança. E nós cremos que essa aliança, no nosso tempo agora, foi Cristo ter passado pela cruz. Essa aliança o Senhor não irá anular. Cristo ter passado pelo túmulo, essa aliança o Senhor não irá anular. Ele ter ido ao céu, o Senhor não irá anular essa aliança que o Senhor fez conosco através de Cristo. Ele voltar para buscar o que são seus, isto é uma declaração. Isto, aos teus olhos, Senhor, é presente.
mas aos nossos não. E somos nós que temos que nos corrigir. Somos nós que temos que mudar alguns comportamentos, mudarmos algumas palavras, alguns pensamentos. Isso só pode ser feito através da tua palavra e pela ação poderosa do teu Espírito Santo. A tua palavra nos diz, Senhor, como sendo algo, querido Deus, inenarrável, quando o Senhor diz que santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E nós precisamos nos santificar pela tua palavra. Ela é a nossa carta a ser seguida. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos a tua vontade e compreendermos que o teu não é sempre não. E no teu não cabe um pouquinho de nós. É tudo. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. O meu desejo é que o Senhor tenha falado com eles e que assim como falou comigo. O meu desejo é que eles possam ter ouvido a tua voz, assim como eu ouvi. E que saiamos daqui pensando sobre o que ouvimos e possamos nós, pelo teu Espírito, tomarmos uma posição que glorifique somente o teu nome. Em nome de Jesus, eu oro e me faço imensamente agradecido. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Cristo Jesus espalhada sobre a face da terra. E nós aqui neste lugar, como parte dessa igreja, ouvimos que o Senhor não aniquilará, não invalidará a tua aliança. Nós recebemos e confirmamos esta bênção, dizendo: amém, Jesus. Glória a Deus.